Olá, eu sou Gelson Maier, sou estudante de economia e hoje eu quero falar um pouco sobre a taxa de desemprego, o que é e como a taxa de desemprego afeta a população em geral, né? Nós vamos entender o que é a taxa de desemprego, nós vamos ver os dados mais recentes agora desse último trimestre e vamos discutir um pouco sobre o impacto no mercado de trabalho, na economia e nas finanças pessoais, ok? Então, para nós começarmos, o que é a taxa de desemprego? O que é essa taxa de desemprego e como que ela é calculada? Para começar, a taxa de desemprego ela é definida pelo IBGE como a taxa de desocupação, ou seja, é a quantidade de pessoas que deveriam estar trabalhando, estão procurando emprego, mas não estão conseguindo emprego. Então, essa taxa ela é medida baseada na força de trabalho, que são as pessoas ativas acima de 14 anos que estão trabalhando ou estão procurando o trabalho. São pessoas que estão aptas para o trabalho, né? Uma coisa importante, para falar aqui é que nem todo mundo, que está sem trabalho é considerado um desempregado, Para esse cálculo ser feito, é necessário que a pessoa tenha idade para estar trabalhando e queira realmente estar buscando um emprego. Então são essas pessoas que são consideradas. Por exemplo, tem pessoas que não estão trabalhando por escolha, uma dona de casa, não está empregada, porque ela escolheu ficar em casa, cuidar dos filhos e trabalha em casa, não trabalha com CLT. Estudantes também optam por não trabalhar num emprego formal, para se dedicar inteiramente aos estudos, e também terceira idade, idosos ou pessoas doentes que não têm condição de estar no mercado de trabalho. Então, essa taxa de desemprego ela é medida sobre a quantidade de pessoas que realmente são ativas e estão disponíveis para trabalhar, ok? Então, quando falamos que a taxa de desemprego é, por exemplo, 5,6%, como nós vamos ver a seguir, isso significa que a cada 100 pessoas na força de trabalho, pessoas ativas, cerca de 5,6% não tem trabalho e estão procurando por ele. Então, imagina, no último dado, 5,6% de pessoas estão desempregadas. Essa é a taxa atual do desemprego. Então, a cada 100 pessoas, 5,6 pessoas que estão procurando emprego não estão conseguindo o emprego, tá? No terceiro trimestre, que a cada trimestre é atualizado os dados, Então, no terceiro trimestre, que corresponde julho, agosto e setembro de agora, de 2025, a taxa de desocupação ou de desempregado ficou em torno de 5,6%. No trimestre anterior, que é junho, anterior de junho, estava em 5,8%. É o menor nível desde o início da série histórica. Então, o número de pessoas desempregadas diminuiu do segundo trimestre para agora o terceiro trimestre, tá ok? Então, uma coisa que nós temos que observar é que 5,6% representa um nível muito baixo, historicamente falando, aqui do Brasil.
né, desde o início da série de 2012. Até eu vi algumas notícias falando que a taxa de desemprego bateu o recorde histórico, né? Desde 2012 a gente não tinha uma taxa de desemprego tão baixa, né? Isso mostra que o mercado de trabalho está relativamente aquecido. Mas isso não significa que tudo está perfeito, como nós vamos ver. Então quer dizer que a taxa de desemprego está baixa. Mas aí é interessante que a gente vê muitas pessoas ainda que estão desempregadas, né? Então é uma coisa que nós vamos analisar mais à frente. Tá? Uma coisa importante que a gente precisa ver é o contexto histórico, né? Em 2020, durante a pandemia, por exemplo, do Covid-19, a taxa de desemprego atingiu um pico de aproximadamente 14,9%, quase 15% de desemprego. Desde então, essa taxa ela vem caindo de uma forma consistente. É muito importante a gente observar que o mercado de trabalho tem diferentes camadas, né? Informalidade, subocupação, né? E assim por diante. Então, muitas pessoas elas não estão contabilizadas ali dentro são pessoas com mão de obra ativa, mas que não estão procurando emprego porque elas estão trabalhando de forma informal, né? E aí, por isso, ainda baixa essa taxa de desemprego, né? Então, esse contexto histórico é importante para nós percebermos que, embora 5,6% seja um número baixo, há uma trajetória que começou em nível muito mais alto, né? O que se influencia? Por que influencia tanto a economia, né? Quando o discurso é planejamento financeiro, né? Como que isso implica no nível pessoal, né? Primeiro, no nível macro, a nível de Brasil, nós vamos dizer assim, a taxa muito baixa sugere um mercado apertado, né? Isso pode gerar pressão por aumento de salários e inflação. Aí você diz, como assim? Veja bem, se tem a taxa de desemprego está baixa, quer dizer que tem bastante gente trabalhando, né? Bastante gente empregada. E pensando no lado do empregador, dos empresários, dos criadores de oportunidade de emprego, fica mais difícil conseguir mão de obra, mais difícil conseguir gente, porque muita gente já está trabalhando. Então isso quer dizer que a demanda por mão de obra fica mais difícil, a mão de obra mais escassa, né, porque a taxa de desemprego está baixa. Isso quer dizer que os funcionários, aqueles que já estão trabalhando, vão precisar ser melhor valorizados financeiramente. Eles vão buscar salários melhores, porque se uma empresa não está dando tudo aquilo que ele gostaria, o concorrente pode ofertar um salário maior e ele migrar de um emprego para o outro, né, para receber um salário maior. Então isso acontece, né? Outro impacto também a nível macro, ele é a questão também que isso, a taxa de desemprego baixa, gera um aumento de demanda de consumo. Isso porque muitas pessoas estão trabalhando, recebendo salário e elas começam a consumir mais. E quando as pessoas começam a consumir mais, comprar, porque, entre aspas, conseguiram uma certa estabilidade financeira, tem um salário todo mês, carteira assinada, tem direitos, tudo mais, isso faz com que a economia comece a aquecer, a demanda aumente, e aí isso automaticamente começa a gerar mais oportunidade de emprego, então acaba surgindo, né, entre aspas, uma inflação, né, porque tem muita gente consumindo, né, os mercados, né, o mercado produtor às vezes não está dando conta da demanda e aí começa a aumentar o preço
né, dos produtos para conseguir atender, né, a todo mundo. Porque aí, aumentando o preço, acaba reduzindo um pouco, né, porque daí subiu um pouco o preço, nem todo mundo mas não vou pagar porque está caro. Então somente aqueles que realmente querem aquele produto acabam pagando por isso. Então, a nível macro, né, a taxa de desemprego ela acaba tendo esse efeito. No nível pessoal, né, emprego mais fácil de conseguir melhora a estabilidade financeira, né? Então as pessoas começam a se organizar melhor financeiramente, né? Conseguem, né? A pessoa estava desempregada, estava, né, sufocada, cheio de dívidas, tudo de repente começa no emprego, começa a se organizar financeiramente, né? Começa a encontrar uma estabilidade. Isso aumenta a renda, também possibilita a pessoa economizar e investir, né? Ok? Também é muito importante a gente ver que quando a pessoa começa, né, às vezes fica muito tempo desempregada, ela vai acumulando dívidas, e aí ela, à medida que começa no emprego, né, de forma direitinho, ela começa a ter os benefícios, né? Então isso afeta até a questão psicológica mesmo, porque quando uma pessoa está desempregada, né, não é só o financeiro, mas o psicológico, as emoções, a autoestima, tudo isso afeta, né, na pessoa, né? Muita gente fica depressiva, fica desanimada, fica se sentindo inferior. Então, quando a pessoa está trabalhando, é o chamado, aquele ditado que diz assim, o trabalho dignifica o homem, né? A pessoa, ela se sente mais digna por estar produzindo uma riqueza, está conseguindo dignamente com seu salário, né, sustentar sua casa, sua família. Então isso traz um bem-estar não só financeiro, mas traz um bem-estar emocional, psicológico, né? Então tudo isso, né, quando a gente olha, é 5,6% a taxa de desemprego. Não, isso é uma melhora. O quanto mais baixo a taxa de desemprego, a nível familiar, a nível pessoal, a nível de qualidade, é um dado bom, né? Ok? Então, mesmo com uma taxa de desemprego baixo, é uma coisa que é prudente pensar, no caso, se eu perder o meu emprego, ou o meu setor, né, a área onde eu estou trabalhando for atingido, né? Então, uma taxa de 5,6% não garante que eu possa, não garante que eu não possa ser demitido ou que o meu salário não possa estagnar, ficar ali, né, parado e não crescer. Por isso que é importante a educação financeira. Nós falamos muito sobre estabilidade financeira, diversificação, reserva de emergência. Por isso, porque a vida é feita de altos e baixos, né? Então, quando uma pessoa passa por um período de tempo difícil, quando ela começa a ter uma renda, ela precisa pensar, né, que às vezes o tempo bom não dura para sempre, assim como o tempo difícil também não vai durar para sempre. Por isso é prudente que no momento que a pessoa está ali recebendo seu salário, ela consiga reservar uma parte desse salário. É recomendado em torno de 10 a 20% do seu salário para criar essa reserva de emergência, né? Porque realmente o futuro a gente nunca sabe, né, o que vai vir, né, o que tem pela frente. Por isso é importante pensar sobre isso, né? Alguns pontos que a gente precisa ter atenção, né? A taxa de desemprego, ela mede quem está procurando emprego. Então, esse dia eu estava falando para minha esposa que, na verdade, né, quando fala essa taxa 5,6%, ela não representa toda a população do Brasil. Na verdade, ela representa toda a população ativa. Isso quer dizer mais ou menos metade
do Brasil, metade da população do Brasil ela é ativa. Metade da população do Brasil está no mercado de trabalho, disposto para trabalhar, buscando emprego. Então, é sobre essa metade da população brasileira que é feita esse dado, né? Isso. Então, a outra metade são pessoas aposentadas, são crianças, bebês, são pessoas com algum tipo de problema de saúde que não pode estar trabalhando, são esposas, né, ou maridos que optaram ficar em casa enquanto seu cônjuge trabalha porque a renda é maior e um colabora com o outro dessa forma. Então é interessante a gente pensar dessa forma, com essa visão, né? Uma outra coisa que a gente precisa observar também é que, mesmo tendo diminuído essa taxa de desemprego, a informalidade permanece alta, né? Por exemplo, no segundo trimestre de 2025, a informalidade ela estava em torno de 37,8%. 37,8% das pessoas elas não estão trabalhando de carteira assinada e nem buscando um emprego de carteira assinada, CLT. Elas estão ali empreendendo, fazendo os seus negócios, girando a economia, mas de uma maneira informal. Então, porque muitas coisas mudaram. Por exemplo, alguns trabalhos, às vezes a pessoa vai colocar na ponta da caneta, às vezes vale mais a pena ela trabalhar de maneira informal do que trabalhar 8 horas por dia, né, 5, 6 dias por semana, para no final do mês receber um salário mínimo. Às vezes a pessoa faz o cálculo e pensa, se eu vender trufas, né, eu vou ganhar mais do que isso. Se eu for trabalhar de aplicativo, eu vou fazer Uber 99 e eu vou ter um salário maior do que isso. Então muitas pessoas acabam indo para esse caminho. Então por isso que às vezes os dados eles não são tão precisos. Mas ajuda para a gente ter uma visão mais ampla, mais geral. Ok? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que esse dado é nível de Brasil, não regional. Então às vezes a taxa de desemprego a nível de Brasil é 5,6%, mas aí você vê numa região que tem muita demanda de emprego, muita gente trabalhando, né, tem bastante oferta de emprego e pouca mão de obra, e outras regiões onde tem muita gente desempregada e não tem demanda de emprego. Porque o Brasil é um país muito grande, os estados, né, muita diversidade, a economia às vezes acaba ficando muito concentrada em algumas regiões, né? Se desenvolve mais, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também mais a região centro ali desenvolve mais, e aí as pessoas acabam migrando de outros estados para ir para os lugares onde tem maior oferta de emprego. Então isso é uma questão que a gente precisa também analisar. Ok? Então, ao usarmos os dados nacional, né, de 5,6%, nós precisamos lembrar que pode haver setores que ainda têm desemprego bem acima disso. Trabalhadores informais que não são totalmente capturados e risco de qualidade de emprego que são maiores, né? Para a finança pessoal, isso significa que a taxa de desemprego baixa ajuda, mas não elimina a necessidade de se proteger. Então, o fato de ter diminuído a taxa de desemprego, né, não quer dizer que porque você está empregado, pronto, agora você está seguro. Né? A economia, né, o sistema brasileiro é muito delicado, é muito difícil, né, oscila demais, então aquele que está empregado não pode pensar que está estabilizado para o resto da vida, que está tudo seguro. É preciso que você tenha uma visão de preparar, né, uma situação, uma reserva de emergência, um plano B, não depender totalmente de uma única fonte de renda, né?
Então, algumas ações, né? Algumas ações práticas que a gente pode tomar, né? Mesmo com uma boa situação macro, né? Que são esses dados, né? De desemprego, nós precisamos manter essa reserva de emergência, né? Imprevistos sempre existem, né? Sejam a níveis pessoais, familiares e assim por diante. Então, a gente precisa sempre avaliar também a qualificação profissional, né? Porque às vezes, né? Porque a taxa de desemprego baixou, mas às vezes tem setores que ainda tá muito alto, né? Tem muita gente, né, formada, muita gente ofertando a sua mão de obra naquela área e o mercado não está demandando tanto daquilo ali. Então é importante também você ter uma visão de qualificação profissional de acordo com a necessidade do mercado, né? Uma coisa que eu vejo hoje, assim, ó, que o mercado de infraestrutura, de construção civil é uma área muito aquecida no Brasil, e ao mesmo tempo muito pouca gente se qualificando nessa área. As pessoas hoje querem ser influencer digital, vender coisas na internet, e a mão de obra mesmo, de trabalho manual, o pedreiro, o servente de pedreiro, o pintor, o encanador, o eletricista, são profissões que antigamente não era tão bem remunerado, mas hoje está cada vez sendo mais valorizado porque tem cada vez menos pessoas qualificadas nessa área. Porque hoje, há um tempo atrás, todo mundo queria ser advogado, todo mundo queria ser médico, todo mundo queria... E aí essas profissões, vamos dizer, de segunda classe, na cabeça das pessoas, pensavam assim, não foram sendo deixadas de lado. E aí hoje tem médicos que estão ganhando menos do que um mestre de obra, um pedreiro que pega várias obras, então tudo é uma questão de a gente ir se qualificando de acordo com a necessidade do mercado. Eu me lembro há um tempo atrás, eu entrevistei, estava conversando com um rapaz. Ele tinha vindo estudar aqui em Santa Maria, na Universidade Federal, e ele disse que ele estava fazendo um curso que só 2 pessoas aqui no Rio Grande do Sul estavam fazendo, que é um curso de mandarim, né? Na época ele disse, olha, futuramente a língua chinesa, né, para os negócios, a China vai tomar conta. E isso já há quase 10 anos atrás, né, que eu tive essa conversa. Eu estava fazendo um curso, né, de língua, né, de mandarim, porque a China vai tomar conta, né, e aí não é só o inglês a língua pedida. Imagina você ser o tradutor e tal. E aí o tempo foi passando e hoje a gente vê que praticamente a China domina o mercado mundial, né? Uma das grandes potências, se não a maior potência do mercado econômico mundial, a China, né? Então, por isso a importância de você, eu sou formado nisso, né? E eu vou ficar nessa... Não, para que a gente possa estar, crescendo constantemente, precisa ter essa flexibilidade de ir estudando, se qualificando e se ajustando de acordo com o mercado de trabalho pede, né? Porque quem manda é o mercado de trabalho. Não adianta eu mesmo, né? Eu sou, né? Já tenho uma caminhadinha, mas eu me lembro, lá em 1995, 96, eu acho, eu fiz o curso de datilografia. Quer dizer, olha, quem não tiver datilografia, né, não vai estar fora do mercado de trabalho no futuro. É importantíssimo ter curso de datilografia no currículo. Eu fiz datilografia hoje. Quem sabe de datilografia?
né? Às vezes você vai ver uma máquina de datilografia no museu, né? Então, e aí, se você ficasse só naquilo ali? Então é interessante a gente ter essa flexibilidade para ir se ajustando com o passar do tempo, para não acabar ficando fora do mercado de trabalho, né? E acabar indo para a informalidade. Tá ok? Vamos em frente. Então, uma coisa que a taxa de desemprego baixa é uma boa notícia, mas não nos deixa imune, né? Então, nós precisamos usar isso, né, a nosso favor, tá? Use isso como um cenário favorável para dar um passo adiante nos seus planos financeiros, né? Tá empregado, então organize-se, pague as suas dívidas, construa uma reserva, invista com mais segurança, continue vigilante e continue se qualificando. Não é porque você está empregado e pronto, você está seguro. Não, continue avançando, continue estudando, continue melhorando, tá ok? Então, pra gente, né, já tá chegando na finalização, concluindo, algumas perguntas, né? Se a taxa de desemprego nacional está em 5,6%, por que ainda vejo pessoas da minha rede, né, de convívio sem emprego ou criando negócio informal? É uma coisa para você pensar, tá? Se a gente está vivendo uma taxa de desemprego baixa, por que a gente ainda vê pessoas desempregadas? Seria o caso de não qualificação em áreas específicas? Seria falta de vontade mesmo de trabalhar? Porque hoje em dia uma coisa que muito é disseminada na internet não seja CLT, como se fosse algo muito ruim, né? Só que nem todo mundo tem a visão, o jeito, o estômago, vamos dizer assim, de um empreendedor para aguentar, para suportar as lutas, as adversidades que o empreendedor enfrenta. Eu mesmo já empreendi, já tive negócios, empresas e tudo, e eu digo, trabalhar, você ter funcionários, né, debaixo da sua autoridade é muito difícil mesmo, né? Então, uma questão de pensar por que a gente vê ainda muitas pessoas desempregadas, mesmo com uma taxa baixa assim. Outra coisa é qual seria o impacto para o meu planejamento financeiro se o meu setor sofresse uma queda de demanda e desemprego aumentasse de novo. O que ia acontecer? Tá ok? Então fica essa reflexão para você. Quero pedir que você curte e compartilhe, ok?